Sabe aquelas dificuldades com modelagem que você sempre teve? E se você aprendesse a resolver elas a partir de um produto real? É isso que eu vou te ensinar agora. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui nessa imagem, nesse nosso arquivo, é trazer essa imagem de referência para dentro do Blender. Quando a gente traz essa referência para dentro do Blender, a gente tem que tentar posicionar ela na medida correta do produto final. E ali naquele menu lateral que eu acabei de apontar, eu mudei ali para centímetros a medida do arquivo. E isso facilita um pouco para a gente na hora de escolher os nossos objetos, né? Na hora de colocar os nossos objetos e referenciar eles com os tamanhos reais do negócio, do objeto final. Aí eu pego essa imagem e redimensiono ela com o tamanho que eu desejo, certo? Eu estou refazendo aqui o processo para explicar certinho como que ele funciona na prática. Em seguida, eu adiciono um cubo. Esse cubo ele vem por padrão com 200 centímetros de altura, largura e profundidade. E ali em cima no menu Item, eu mudo ali a dimensão dele na janela Dimensions. E ali eu posiciono o meu cubo bem no eixo X, indicado pela linha vermelha na tela, a linha horizontal vermelha. E em seguida eu posiciono a minha referência com base na mesma linha. E em seguida eu mudo o tamanho do meu cubo para uma dimensão que eu acho que nesse caso aqui eu não tenho a dimensão exata, então é uma dimensão que eu acho que se aproxima do tamanho final do meu batom. Então esse cubo ele vai ficar com mais ou menos 7 de largura no eixo X, uns 8 de altura, se eu não estou enganado. E agora eu vou ajustando a referência para estar em conjunto ali com o meu cubo, né? Com esse cubo que eu acabei de criar. Esse cubo ele vai ser a base do meu batom, tá? Então ali ele tem 3,5 de largura, 3,5 centímetros de largura, ele tem 8 centímetros de altura e 3,5 de profundidade. Em seguida eu entro no modo de edição, apertando Tab e Alt Z para entrar no modo X-Ray e eu começo a editar o tamanho dele. E essas edições elas são muito simples, basta eu selecionar ali o que eu quero, então polígono, vértice ou face, e eu começo a adicionar em seguida alguns Edge Loops com a ferramenta Ctrl R. E aí eu consigo posicionar esses Edge Loops para que eles tenham a mesma aparência, para que eles estejam localizados mais ou menos no mesmo local ali onde há as curvas do meu objeto. Então eu vou posicionando ali cada um dos meus Edge Loops. Primeiro posiciono e depois eu passo a editá-los, certo? Agora, por exemplo, eu começo a subir um pouquinho a parte de cima e escalono esses vértices dos dois lados. E eu vou me baseando, se você notar do lado esquerdo, o objeto não bate, o tamanho não é igual ao da referência. Isso é muito comum de acontecer, porque a fotografia ou o objeto ele não tem os lados iguais. Então no 3D, como a tendência é que os objetos sejam todos perfeitos, a gente acaba fugindo um pouco da referência. É natural que a gente fuja um pouco da referência do produto real. Então a gente tem que tentar se aproximar ao máximo desse produto real no olhômetro. Então ali eu vou ajustando de pouquinho em pouquinho cada um desses pontos, tá certo? Cada um desses pontos. Vou adicionando mais alguns Edge Loops para formar essa aparência básica do meu produto. Tá? Essa é a aparência frontal e ela está bastante similar em todos os lados. Porém, no entanto, a gente tem uma questão, né? Esse produto, ele não é quadrado, ele é triangular. Então,
a gente precisa fazer com que esse produto ele se pareça triangular. E para a gente fazer isso de novo, a gente pega uma outra referência. Essa foi uma referência que meu aluno enviou. E a gente adiciona essa referência na visão Top View, dentro do Blender. Tecla de atalho 8 do teclado numérico, se você tiver esse teclado numérico. E você consegue, posicionando novamente ali a referência, ali dentro dessa visão, dessa visualização da Top View, você adiciona, coloca essa referência ali próximo da onde você desejaria que ela estivesse no seu objeto. Em seguida, o que eu fiz? Bom, eu vou fazer alguns testes aqui, né, com esses pontos do meu objeto. Então eu pego todos os pontos do lado direito e escalono eles em 0, ou seja, aperto S, depois X e depois 0, para que eles estejam todos na mesma direção, estejam todos alinhados. E em seguida, eu escalono eles em X novamente, só que ambos os lados juntos. E agora eu posiciono eles de uma maneira que esteja de acordo com o que eu gostaria. Isso é teste, tá? Eu testo, vejo se funciona. Se não funciona, eu refaço o processo até que eu consiga acertar a mão. Eu adicionei esse loop no meio, esse add loop no meio, justamente para tentar fazer esse processo de abaulamento. Só que no meio desse processo eu entendi que, poxa, eu poderia fazer esse processo, poderia fazer esse comando, essa técnica, somente nas minhas arestas, tanto do lado direito, essa que eu acabo de selecionar, como do lado esquerdo. Então, se eu desse um abaulamento com elas com a ferramenta de Bevel, eu poderia conseguir um bom resultado. E foi isso que eu fui tentando fazer, de forma que ele se encaixasse mais ou menos bem com a referência que eu tinha em mãos. Então, eu selecionei os dois lados e fui fazendo o abaulamento, de forma que ele ficasse interessante para o meu resultado final. Trouxe mais um Add novamente, criei mais um Add, selecionei os dois lados e abaulei mais uma vez. Ele não vai ficar perfeito, ele não vai ficar do jeito que eu gostaria. E eu provavelmente vou refazer esse processo com o outro lado também, só que dessa vez jogando eles um pouco mais para fora para que eu consiga ter um abaulamento mais ideal. Então, novamente, eu faço o mesmo processo, coloco esse edge central aqui, para que ele fique mais ou menos da forma que eu quero. E aqui eu já tenho um resultado aparentemente interessante para o que eu preciso. Então, ele já está adequado. Ele já funciona de certa maneira. E agora eu vou testando alguns dessas arestas, desses edges, para que eu veja se ele está de acordo com o que eu preciso. Eu vou excluir essas duas faces de cima, porque eu quero fechar. E aqui entra um ponto importante, ó. Você percebe que esse objeto ele é oco por dentro. Ele é totalmente oco. Todos os objetos tridimensionais eles são ocos por dentro. Então, você é que faz com que os objetos não fiquem ocos. Aqui eu fechei essa face selecionando os edges da parte superior e apertando a tecla F. Só que o meu Blender ele já faz um processo um pouco mais interessante, que é já fechar aquela forma, aquele caminho, né, preencher aquele caminho, adicionando edges apropriados para cada um daqueles polígonos. Existe
plugin que eu utilizo chamado Smart Fill, que serve exatamente para isso. Ou seja, essas linhas internas que foram criadas nessa face superior foram criadas automaticamente através desse plugin, desse add-on. E agora eu continuo minha modelagem. Eu vou fazer aquela barriguinha que tem ali na frente, nessa parte da minha referência, um pouco ali que entra um pouquinho para dentro da tampa, e eu sempre vou avaliando, olho para um lado, olho para o outro, rotaciono o objeto, mudo a origem, a ponto âncora do meu objeto para o centro dele, para o centro da massa do meu objeto. E agora eu vou selecionar ali na Front View, vou selecionar essas faces dessa parte superior. Seleciono só os edges, provavelmente eu vou gerar aí um abaulado. Ali nessa parte, né, um bevel, com a ferramenta Ctrl B ou Command B no Mac. Vou dar um offset ali com 5 segmentos ou 5 subdivisões, 0,4 centímetros de espessura ali. Agora eu vou mudar ali no menu View, o Clip Start, eu vou diminuir ele para 0.01. Esse clip é essa modificação, como se a câmera estivesse entrando dentro do objeto em determinada distância que a câmera esteja. A câmera da nossa visualização, da viewport, da nossa janela de trabalho. Então quando você muda aquele valor para um pouco menor, você não tem mais esse problema. Eu dou uma subdivisão na malha, no nosso objeto, para avaliar se está funcionando bem, se ela está subdividida o suficiente, se as formas das linhas estão adequadas. Adiciono mais 2 edge loops ali para fazer essa barriguinha. Agora eu vou criar a tampa, né, que é basicamente um cilindro. Tiro o zoom, diminuo o cilindro e posiciono ele exatamente ali onde precisa ser posicionado, fazendo os ajustes necessários, aumentando, escalonando, para que ele caiba no meu objeto ali. Estou com a visão X-Ray ativa, né? Alt Z, ele ativa e desativa a visão X-Ray. Dessa forma eu consigo ver ambos os lados do meu objeto, como se eu estivesse vendo um raio-x mesmo. E agora ó, é uma questão de ajustar, cara. Ajustar a malha, ajustar a posição, até que ele fique adequado para o que eu preciso. Tá? Ele não tem segredo nesse ponto. Tá bom? Então ele vai sendo ajustado, eu subo ele um pouquinho, escalono a parte de cima, só a parte de cima para que ele fique um pouquinho maior e siga ali o fluxo do meu batom. Do meu batom não, perdão, do meu esmalte. Isso é um esmalte, não um batom. O meu esmaltezinho. Né? Adiciono de novo um bevel aqui naquela parte superior, justamente para que ele ganhe esse pequeno abaulamento. Todo objeto possui esse pequeno abaulamento, ele nunca é completamente reto. Nenhum objeto da vida real, até uma faca, mais afiada que seja, ela não é completamente reta. Sempre tem um ângulo de abaulamento. E nesse momento, quando eu olho para a minha tampa, ele parece estar um pouco desproporcional. A tampa com relação ao objeto de baixo, ao objeto base, ao vidro. Mesmo que, num primeiro momento, ele esteja seguindo o tamanho da referência. Então, isso pode ser uma questão de perspectiva, pode ser uma questão do zoom que eu estou usando, pode ser uma questão de modelagem, mas ele não está adequado. Subo ele um pouquinho. Eu estava achando que ele estava um pouco fino na base.
Agora eu dou um inset para gerar essa espessura na minha malha e aperto G e Z para ele subir no eixo Z. Eu vou jogando ele pro eixo Z lá para cima e, consequentemente, aumentando um pouco a escala dele, escalonando ele um pouquinho mais, certo? Dou uma avaliada no objeto novamente, vejo se está funcionando legal, aumento um pouquinho. Esses pequenos ajustes, eles não são problemáticos quando se trata de imagens 3D para visualização e não para produção física. Se for a produção física, ele precisa seguir as medidas corretas e exatas dos objetos. Se for para visualização, ele precisa só parecer real, parecer estar correto, né? Visualmente correto. E aqui eu já noto que o objeto está funcionando bem. Tá com umas subdivisões, ele está adequado. No entanto, o problema que eu vou encarar aqui agora é a parte interna. E essa parte interna, eu passei o restante inteiro do meu vídeo tentando solucionar. Que foi justamente conseguir trabalhar essa parte do vidro interno de forma que ele se tornasse um triângulo. Porque na parte de baixo da foto de referência que eu tenho, eu noto que o recipiente onde o esmalte fica colocado, onde ele fica reservado, ele é triangular. E eu queria, não seria necessário, não é obrigatório a depender da imagem final que eu fosse reproduzir. Mas eu gostaria que o meu objeto tridimensional ele seguisse a aparência real do produto físico. Então, nesse sentido, a minha dificuldade foi exatamente conseguir fazer com que a parte interna do meu vidro estivesse num formato triangular. Aqui eu noto que os meus edges e os meus vértices eles não estão muito bem alinhados, mas isso não é um problema agora. Mas o próximo passo aqui vai ser exatamente gerar uma espessura para essa parte interna, para que eu possa, em seguida, extrudá-la para dentro do meu objeto vidro. Eu diminuo um pouco para gerar uma espessura um pouco maior nessa parte lateral, entre a borda e essa linha laranja. E agora eu vou pegar essa parte interna e extrudá-la para baixo, a partir da visão frontal. Eu excluo as faces, seleciono as edges internas, aperto E para fazer o extrude e desço eles até lá embaixo. Essa parte, ela é extremamente tediosa para quem está assistindo, portanto, o que eu vou fazer? Eu vou acelerar o vídeo e fazer pausas momentâneas quando necessário, em algum momento que eu achar que seja relevante. Beleza?
Esse é um momento muito importante no vídeo, porque aqui eu noto que eu tenho um probleminha, que é justamente essa parte triangular do vidro, dessa parte interna do vidro. Eu preciso ajeitar a parte interna do meu modelo para que ele se encaixe com a parte interna do vidro. E quando eu faço aquela extrusão de todo a minha parte interna para dentro, né? Quando eu pego a tampa e extrudo para dentro do meu objeto tridimensional, eu noto que ele não está com uma aparência triangular. Então eu preciso fazer o ajuste manual. Eu precisei, nesse caso, fazer um ajuste manual em todas as novas edges que eu tinha feito. E isso, evidentemente, consumiu bastante tempo, quase 70% do restante do vídeo, para eu fazer esses ajustes manuais. E eu tenho que fazer isso em toda a extensão da altura do objeto e alinhá-los propriamente para que eles caibam dentro do meu objeto tridimensional. Então essa parte que você vê em tela agora já é a parte de dentro do meu objeto. E eu noto que com o ajuste ela ficou completamente diferente do restante da parte interna. Ela ficou completamente diferente. Então eu preciso fazer esse ajuste nas demais partes internas ali, nas demais meshes, faces e edges do meu objeto, do meu vidro interno, para que ele esteja adequado à aparência que eu quero produzir. Então, a sequência disso é eu escondendo as faces externas e trabalhando nas partes internas para que elas estejam de acordo com o que eu desejo.
E aí, gostou? Aprendeu alguma coisa? Foi fácil? Se você tiver qualquer dúvida, por favor, coloque aqui abaixo no comentário. Pô, não esquece de se inscrever no canal também, é só um clique rapidinho, dá um like também para aumentar o engajamento desse canal, desse humilde canal. E se você quiser ver a parte 2 com relação à criação de material, textura e renderização, coloca aqui abaixo também que eu faço essa parte 2 para você. Beleza? Forte abraço e a gente se vê em breve.